Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Galeno, que eu conheci alguns anos atrás, em uma semana Brasil para Cristo. Nós dividimos uma suíte lá em Águas de Lindóia, disputamos quem roncava mais, né? Não sei quem venceu essa batalha, mas foi realmente uma oportunidade muito boa conhecê-lo. De lá para cá, nos encontrarmos em vários eventos e pela primeira vez estar aqui em Perdões. Eu louvo a Deus por esse convite tão especial, pela vida dele, da sua esposa, a irmã Márcia, a irmã Ivanete também, que nos trataram com todo carinho, tanto a mim quanto ao diácono Márcio, e que o Senhor possa falar de maneira preciosa aos nossos corações. Amém? Nós trouxemos o nosso material. Eu tenho 12 livros escritos e 4 revistas de escola bíblica dominical publicadas. Tenho uma cara de bem jovem, mas não sou tão jovem assim. Tenho 42 anos, 18 anos de casado. Tenho um filho de 15 anos e uma menina de 12 anos. E dentre esses livros, nós temos aqui 5 títulos. O livro Frutifique, em que a gente fala sobre o discipulado. Vilões de Nossa Própria História, que a gente fala sobre o profeta Jonas. Temos o livro A Arte de Recomeçar, que a gente fala sobre Davi, quando ele perde o seu filho. Nós temos o livro Liderança Contextualizada, que é uma exposição de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. E o nosso lançamento, que é um tema assim, que é um tabu muitas vezes em nosso meio, em que a gente fala sobre o lugar de honra do sexo no casamento. Nós ministramos essa palestra em julho desse ano, na nossa igreja, falando sobre intimidade para casais, e foi uma experiência assim muito preciosa. Normalmente a gente tende a evitar esse tema em nossas igrejas, mas de alguma forma tratamos sobre esse tema lá fora. O meu propósito com esse livro é trazer uma discussão sobre esse tema sexo, que é um tema tão relevante, tão importante, a partir de uma perspectiva bíblica. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, nosso material, e nos permitir continuar ministrando sobre a sua vida, você terá a oportunidade de fazê-lo ao final desse culto. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, é o texto base aí da nossa celebração dos jovens. 2 Coríntios 4, versículo 6. Nós vamos ler aí o iniciozinho do versículo 6, e você vai manter a sua Bíblia aberta no capítulo 4 de 2 Coríntios, para a gente meditar nessa passagem bíblica. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Fala comigo assim: pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Meus amados, quando eu sou convidado para ministrar e as pessoas me dão um texto, um tema, ainda que eu tenha liberdade de ministrar segundo aquilo que Deus tem trago ao meu coração, eu gosto de refletir no texto escolhido. Porque eu compreendo que nunca é uma escolha aleatória. Se esse texto foi escolhido pela juventude, é porque alguém orou, buscou a direção de Deus, entendeu algo da parte de Deus. E o meu desafio com vocês é apenas pegar essa porção das Escrituras e tentar entender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa noite. Eu costumo dizer que os textos bíblicos, que são belos por si só, se tornam ainda mais belos dentro do seu contexto. O meu desafio nesta noite, como expositor bíblico, é olhar para 2 Coríntios capítulo 4 e entender por que Paulo faz essa afirmação, em que contexto, quais são as verdades que ele deseja ministrar aos nossos corações.
E a primeira afirmação que eu quero fazer para vocês é que 2 Coríntios capítulo 4 é um texto que fala basicamente sobre desânimo. Olha comigo, por gentileza, o capítulo 4. Olha só o versículo 1, como é que começa o capítulo 4. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Paulo está falando sobre desânimo. Ele, na verdade, está falando sobre o porquê ele não desanimava, apesar de ter todas as razões para isso. Nós sabemos o que foi o ministério paulino. Nós sabemos as adversidades que este homem enfrentou, o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu por conta do evangelho, o homem que foi chamado para sofrer. Mas apesar de toda perseguição, apesar de toda oposição, ele não desanimava. Então olha para quem está perto de você e fala assim: não desanime. A pergunta é: por que Paulo não desanimava? E a gente começa a responder isso no versículo 1. Quando Paulo diz: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo havia sido um grande perseguidor da igreja, alguém que se opunha ao progresso da igreja. E Deus pegou esse homem, Deus transformou a sua vida e tornou ele um dos homens mais competentes no trabalho pelo avanço do evangelho. Transformou ele no maior plantador de igrejas da história. O homem apaixonado pelo corpo de Cristo, o homem relevante, talvez o maior teólogo, talvez o maior pastor, talvez o maior escritor da história da igreja. O apóstolo mais relevante. Mas Paulo sabia que ele tinha recebido esse ministério pela misericórdia de Deus. Então a primeira razão por que Paulo não desanimava é porque ele sabia de onde Deus o tinha tirado e onde Deus o havia colocado. Ele era grato, porque ele sabia que a sua vida, que o seu ministério era fruto da graça de Deus. Às vezes a gente lida com tantas adversidades e a gente se esquece de pensar onde nós estaríamos hoje se a graça do Senhor não houvesse nos alcançado. O que seria de nós? A gente às vezes está tão absorvido pelas lutas e pelas adversidades que a gente se esquece de agradecer pela salvação do Senhor, pelo seu sangue que nos remiu de todo o pecado, pela sua graça que mudou a nossa vida, porque Ele nos confiou o ministério da reconciliação, porque Ele tem realizado uma obra em nós e através das nossas vidas. Fala comigo assim: Senhor, obrigado pela tua salvação, pela tua misericórdia que transformou a minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amém?
diz que Paulo não desanimava, ele não desfalecia. Ele era grato a Deus pela salvação. Agora, Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios porque ele estava sendo questionado. Suas razões, suas motivações, seu ministério. Havia um grupo em Corinto que não aceitava o ministério paulino, não aceitava as cartas paulinas, não aceitava a autoridade paulina e falava mal dele. Havia um grupo de críticos em Corinto que tentavam denegrir a imagem de Paulo. E uma das coisas que mais nos abatem são as críticas. Especialmente se elas são injustas. Tem muita gente parando na sua jornada por conta das críticas. Tem muita gente desanimando porque está sendo criticado. Mas toda vez que a nossa vida, que o nosso ministério estão em xeque, a gente precisa aprender com Paulo. Porque independente das críticas, Paulo sabia quem ele era em Cristo. As pessoas podem falar da gente o que elas quiserem. Algumas vão nos amar, outras vão nos odiar. A grande questão é quem nós somos diante da presença de Deus. Por isso, versículo 2, olha só o texto comigo. Paulo vai dizer: antes renunciamos, rejeitamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Nós não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. É interessante que a expressão torcer a palavra ou falsificar a palavra era um verbo que no original grego era utilizado por exemplo, pelo comerciante quando ele vendia vinho e ele colocava água no vinho para aumentar o seu lucro, para vender mais. Aquele vinho era um vinho corrompido, era um vinho diluído, era um vinho com algo que não tinha nada a ver com ele. Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregava era o evangelho puro. Não era diluído, não era adoçado, não era modificado. Ele pregava a genuína palavra de Deus. Ele diz: nós não falsificamos o evangelho, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, nós recomendamos-nos à consciência de todos. As pessoas podem não gostar de mim, de você, elas podem torcer o nariz para mim, para você, mas o mais importante para nós é se Deus está aprovando a nossa vida. A aprovação dos homens é secundária. Paulo tinha certeza que mediante o exercício do seu ministério, ele se recomendava à consciência de todos os homens diante de Deus. Fala comigo assim: nós exercemos o nosso ministério diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Quem nós somos, irmãos? Às vezes a gente para e justifica as críticas, a fofoca, a difamação, mas o Senhor sabe quem nós somos e Ele é poderoso para defender a nossa reputação. Não viva em função daquilo que as pessoas dizem a seu respeito.
Há muitos anos atrás, eu vi uma história muito curiosa. Havia no alto de um armário um pote de mel. E aquele pote de mel, alguém esbarrou e ele foi derramado e foi escorrendo mel por todo o armário. Havia uma poça em cima do armário de mel e o restante escorreu pelo armário abaixo. De repente, as formiguinhas começaram a sentir o cheiro do mel e foram para se apoderar do mel. Só que toda vez que uma formiga começava a subir o armário, ela escorregava. E aí vinha outra, escorregava. E aí vinha outra, escorregava. De repente apareceu uma formiguinha muito destemida, que começou a subir, apesar de estar escorregadio, e ela venceu cada obstáculo, chegou em cima do armário e ficou com todo o mel para ela. E alguém perguntou qual era o segredo dessa formiguinha. O segredo é que ela era surda. Porque toda formiguinha que começava a subir o armário, as outras diziam: você não vai conseguir, eu já tentei. Você não tem capacidade para isso. Você não tem potencial para isso. E cada formiguinha, de alguma forma, era afetada por cada palavra. Mas aquela formiguinha era surda. Ela não conseguia ouvir absolutamente nada. Então ela foi avançando, ela foi subindo, ela foi de encontro ao seu objetivo e ela venceu. Charles Spurgeon dizia que às vezes na vida cristã a gente tem que ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Tem coisas que é melhor a gente ignorar. Tem críticas que é melhor a gente deixar de lado. Porque a gente não pode viver em função daquilo que as pessoas pensam ou daquilo que as pessoas dizem. A gente precisa viver o chamado do Senhor nas nossas vidas e acreditar que Ele vai nos honrar. Então olha para quem está perto de você e fala assim: não pare. Paulo recebia uma outra crítica. Uma das críticas específicas que ele recebia. Nós conhecemos o Novo Testamento e sabemos que muitos judeus rejeitaram o evangelho pregado por Paulo. Quando Paulo chegava numa cidade, ele normalmente ia até uma sinagoga e lá começava a pregar o evangelho. Era uma sucessão de pessoas que rejeitavam o seu evangelho. Atos Apóstolos termina com Paulo em Roma, Atos 28, e lá o evangelho também é rejeitado por boa parte dos judeus. Então muita gente questionava o ministério de Paulo porque ele não tinha resultados tão expressivos. Nem todo mundo aceitava o seu evangelho. Nem todo mundo ouvia a sua mensagem. Nem todo mundo se decidia seguir a Jesus através do ministério dele. Ele vai explicar por que isso acontecia. Olha o versículo 3 aí. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está dizendo assim: se nem todos aceitam a mensagem que eu prego, o erro ou o problema não está na minha pregação, o problema está neles. Porque o seu entendimento, a sua visão, a sua percepção espiritual está obstruída pelo diabo. O Deus desse século cegou o entendimento deles para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele diz: pois nós, versículo 5,
não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Nossa, que interessante, meus amados. Paulo está dizendo, eu sei que nem todo mundo aceita o meu evangelho. Agora Paulo entendia qual era o seu papel. O seu papel não era converter ninguém. O seu papel era tão somente lançar a semente do evangelho. A gente às vezes anima porque a gente não vê resultado no nosso trabalho. Porque às vezes a gente está lá ministrando, cuidando da nossa família, e aí o filho se desvia, a gente não vê o resultado apesar de tudo aquilo que a gente fez. A gente vai para uma região, assume uma igreja, e de repente o trabalho não prospera, e a gente começa a desanimar. Deus não nos chamou para converter ninguém. Deus nos chamou para lançarmos a semente do evangelho. Tem semente que cai à beira do caminho, tem semente que cai em terreno rochoso, tem semente que cai entre os espinhos, mas tem semente que cai em boa terra. Nós não controlamos os resultados, nós exercemos o nosso ministério com fidelidade e o Senhor faz aquilo que é a sua vontade. Não são os resultados que definem o valor do meu ministério. O que define o valor do meu ministério é a minha fidelidade à missão que o Senhor me deu. O que define o seu valor como pai não são as escolhas que seu filho faz, mas é o seu grau de fidelidade em ministrar a palavra sobre a vida deles. Eles são livres, podem fazer escolhas erradas, podem desprezar o seu ensino, mas Deus está olhando para aquilo que você faz. Deus está olhando para aquilo que você é, para a sua fidelidade em cumprir a missão que você recebeu dele. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem transforma o coração do homem é Deus. Quem acrescenta à igreja aqueles que vão ser salvos é o Espírito Santo de Deus. Nós não controlamos o evangelho. Nós não controlamos os resultados da pregação do evangelho. Não. A gente apenas faz a nossa parte. Olha para quem está perto de você e fala assim, faça a sua parte. E é justamente aí, quando Paulo fala sobre este evangelho, que está, ou melhor, desse Deus desse século que cega o entendimento dos incrédulos, é que no versículo 6 ele vai dizer, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O diabo cega o entendimento, mas Deus resplandece a sua luz. O diabo cega, mas Deus ilumina. O diabo nos leva por um caminho de trevas, mas Deus nos conduz por um caminho de luz. A gente exerce o nosso ministério, a gente exerce a paternidade, a gente faz aquilo que é certo, confiando no poder, na graça e na misericórdia de Deus, porque o nosso Deus é o dono da obra, Ele que transforma, Ele que abençoa, Ele que cura, Ele que restaura, Ele que muda os corações, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é o nosso Deus. Nem todo mundo vai ouvir a nossa mensagem, nem todo mundo vai responder ao chamado.
Nem todo mundo vai entender a preciosidade daquilo que nós estamos ministrando, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Mas nós servimos um Deus que lá no Gênesis disse: haja luz. E nós estamos aqui servindo e bendizendo o Senhor, porque um dia nós recebemos a mensagem do Evangelho e Deus disse: haja luz. Ele esclareceu o nosso entendimento, Ele iluminou a nossa mente, Ele despertou o nosso coração e nós decidimos viver a nossa vida para Ele. O poder não está em nós, o poder está nele. Nós pregamos, o Espírito Santo convence. Nós oramos, mas é Deus quem responde. Nós clamamos por cura, mas é o nosso Deus que cura. Nós falamos sobre transformação, mas é o Espírito Santo que transforma o coração do homem. Fala para quem está perto de você assim: os seus resultados não definem você. O que define você é a sua fidelidade à missão. Faça o que é certo e deixe o resultado nas mãos de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? Aí vem o versículo 7, que é maravilhoso. Paulo diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro. O Evangelho é este tesouro. A graça e misericórdia de Deus é este tesouro. Agora esse tesouro habita em vasos de barro. Naquele tempo, haviam vários tipos de vasos. Havia vasos de vidro, havia vasos de prata, havia vasos de ouro. Mas Paulo diz que nós não passamos de vasos de barro. Somos vasos de barro, irmão. E é por isso que às vezes a gente se abate. E é por isso que às vezes a gente se entristece. E é por isso que às vezes a gente tem vontade de desistir. É por isso que às vezes que a gente acha que não vai dar certo. É por isso que às vezes a gente perde esperança. A gente é vaso de barro. A gente é frágil. Aí ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O que existe de especial em nós não é nosso propriamente dito, vem de Deus. Se não for a graça de Deus em nossas vidas, nós não faremos absolutamente nada. Porque a gente não passa de vaso de barro. Vasos de barro não valem coisa alguma, especialmente naquele tempo. Era comum você encontrar vasos de barro, eram baratos, eram frágeis. Se quebravam, quebravam com facilidade, e se eram quebrados, não prestavam mais para nada. Mas Deus olhou para mim e para você como vaso de barro e depositou um tesouro precioso dentro de nós. Pastor, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante. Você é um vaso de barro.
Mas tem algo precioso dentro de você. Tem alguém precioso dentro de você. Você pode se olhar no espelho, jovem, e não valorizar o seu corpo, o seu exterior, mas independente da sua beleza, você é um vaso de barro. O poder, o tesouro, a beleza vem de Deus. E pelo Espírito Santo habita dentro de nós. Vaso de barro. E é interessante que Paulo vai mostrar na prática o ser um vaso de barro. O versículo 8 ele diz: de todos os lados somos pressionados. De todos os lados. Paulo está dizendo, tem momento na minha vida que eu sinto pressão de todo lado. Porque a adversidade, quando ela vem, normalmente ela não vem só de um lado, ela vem de tudo quanto é lado. Quando o negócio decide dar errado, parece que dá errado em tudo quanto é lado. A gente vive crise no ministério, vive crise familiar, vive crise profissional, vive crise em tudo quanto é área financeira, em tudo quanto é área da nossa vida. Parece que os problemas, eles ficam esperando a vez deles. Quando chega, eles vêm todos juntos. Pressionado. Quem aqui às vezes se sente muito pressionado? Levanta sua mão. Pressão. E por que a gente sente essa pressão? Porque a gente é vaso de barro. Mas Paulo diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. A palavra no original grego aqui tem um sentido de imobilizado. A ideia é de estar comprimido em um lugar apertado, em uma sala apertada, e não conseguir sair. Paulo está dizendo, eu sou vaso de barro. Muitas vezes me sinto pressionado, mas como existe algo precioso dentro de mim, eu nunca paro, eu nunca desisto, eu sigo avante para viver o propósito que Deus tem para cada um de nós, porque dentro de mim existe algo precioso. Ele diz, ficamos perplexos. Estar perplexo é estar em dúvida. É estar em uma encruzilhada sem ter saída, sem saber para onde ir, sem saber que caminho tomar. Mas Paulo diz, mas não desesperados, não completamente perplexos. As dúvidas podem bater no meu coração, mas eu sei em quem eu tenho crido. A insegurança pode bater, as preocupações podem vir, mas eu aprendi a não ser sufocado por essas questões, mas a viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Perplexos, mas não desesperados. Você pode ter dúvidas, porque você é um vaso de barro, mas não se desespere. Lembre-se, você serve a um Deus que é vivo, que é poderoso, que é grande, que não perdeu o controle de absolutamente nada e continua sendo Senhor de todas as coisas. Estou desesperado. Por quê? Porque o Lula ganhou, pastor. Independente de disputa política, o nosso Deus continua sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não perdeu o controle de absolutamente
falte nada, Ele continua sendo Senhor de todas as coisas. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Versículo 9, Paulo diz: somos perseguidos, caçados como animal, mas não abandonados. Perseguição, meus amados, todos nós vamos ter. Vida cristã não é fácil, não. Vida cristã envolve carregar a nossa cruz, envolve sofrer por fazer aquilo que é certo. Mas apesar das perseguições, a gente precisa entender que o nosso Deus nunca vai nos abandonar. Nunca. E aí Paulo termina aqui dizendo assim: abatidos, mas não destruídos. E é interessante que a expressão original grego abatido é a expressão de fato de uma luta em que alguém recebe um golpe e ele vai ser nocauteado, ele vai à lona. Paulo disse: às vezes eu estou abatido, eu recebo um golpe desta vida que eu vou ao chão, mas nunca destruído, porque a graça de Deus é que nos levanta, é que nos põe de pé, é que nos fortalece, e essa mesma graça que nos faz vencer. Olha para quem está perto de você e fala assim: não desanime. Eu queria terminar com vocês em Isaías capítulo 40, do versículo 28 ao 31, uma passagem muito linda, muito especial. O profeta começa dizendo assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. O Deus que nós servimos, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Essa é a primeira verdade que Isaías está ministrando sobre a vida do povo. Que talvez diante das suas adversidades estavam começando a achar que Deus havia mudado, que Deus havia se cansado, que Deus havia perdido o controle de alguma coisa, que Deus não sabia muito bem como proceder. Ele está dizendo: Deus não mudou. Ele continua sendo forte e poderoso. Ele não se cansa, nem fica exausto. E a sua sabedoria é insondável. A gente pode não entender porque Ele permite algumas coisas nas nossas vidas, porque Ele permite algumas adversidades, mas o nosso Deus sempre sabe aquilo que faz. Eu posso não entender, e isso é natural, porque a sabedoria dele é insondável. E esse Deus que não se cansa nem fica exausto, no versículo 29 o texto diz que fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se você entrou aqui desanimado, eu quero dizer para você: o Deus que nós servimos é o Deus que fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus pode revigorar você nessa noite.
Deus pode fortalecer você nessa noite. Deus pode restaurar o seu vigor espiritual nessa noite. Deus pode encher o seu coração de esperança, de fé, de convicção nessa noite. Se você entrou aqui pensando em desistir, Deus deseja reafirmar o propósito que Ele tem na sua vida, no seu ministério e na sua família. Pastor, mas eu tenho até vergonha. O estado que eu estou, do meu desgaste, do meu desânimo, da minha falta de ânimo. Mas olha só o que diz o versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Até jovem se cansa. Até jovem fica exausto. Até jovem muitas vezes perde a esperança e não consegue mais sonhar. Até jovem pode ficar sem energia, sem motivação. Até jovem pode perder a esperança de viver. Quantos jovens têm dado cabo da sua própria vida? Quantos jovens têm perdido a esperança e não sonham mais? Acham que para ele não tem mais jeito, que ele nunca vai dar certo, que ele nunca vai chegar a lugar algum na sua vida. Até jovem pode viver isso. Só que o versículo 31, ele é maravilhoso. Versículo 31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Espere em Deus. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando, e porque algumas coisas não saem do lugar da sua vida, mas eu quero dizer para você, espere em Deus, porque se você esperar em Deus, Ele vai renovar as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe o que é interessante nesse texto? Cadê o tecladista? Me ajuda aqui, por gentileza, meu amigo tecladista. Dá um suporte aqui. Sabe o que é interessante nesse texto? É que os verbos parecem estar na ordem errada. Porque o texto fala sobre quem voa, corre e anda. E a sensação que eu tenho era que o texto deveria falar sobre quem anda, corre e voa. Não é isso? Porque se ele estivesse dizendo assim, andam, correm e voam, ele estaria descrevendo alguém que está levantando voo. Mas é o contrário. Quando ele fala sobre alguém que voa, corre e anda, é alguém que está aterrissando. E por que que a ênfase não está em voar, mas está em andar? Porque o versículo começa dizendo e se referindo àqueles que esperam no Senhor. E quando a gente aprende a esperar o Senhor, a gente vai ficando menos acelerado. A gente vai desacelerando. Porque a gente sabe que quem faz, quem muda, quem abençoa, quem transforma, quem converte, quem realiza milagres,
Quem cura, quem realiza prodígios não somos nós, é o nosso Deus. Nós somos apenas cooperadores de Deus, a obra é dele, o poder é dele. Talvez você está cansado, porque está tentando conquistar coisas com as suas próprias forças. Você está cansado, porque está tentando resolver tudo com o seu próprio braço. Faça a sua parte. Entregue as demais coisas nas mãos de Deus. Ele sempre sabe o que faz. Ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa para trazer a solução certa, para fazer aquilo que é certo, de maneira que apenas o nome dele seja glorificado. Então olha para quem está pertinho de você e fala assim: calma, desacelera, não depende de você, depende de Deus. Você coopera com Ele, mas a obra é dele. Espera nele, descansa nele, porque o milagre dele vai chegar quando você menos esperar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amém? Aleluia! Se coloque de pé, por gentileza. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Coloca para Deus a sua luta, sua adversidade. Coloca diante de Deus aquilo que está te angustiando, aquilo que está te preocupando. Coloca diante de Deus a situação para a qual você não tem saída. Talvez você já usou todos os seus recursos. Você fez tudo aquilo que achou que era necessário, mas não aconteceu. Pastor, eu achei que o fulano ia mudar, mas ele não mudou. Pastor, o senhor falou e é realmente isso. Ele está cego, ela está cega. O diabo cegou o seu entendimento. E por mais que eu fale, por mais que eu ministre, por mais que eu alerte, ele não me ouve. Fique tranquilo. Lança a semente, porque é o Senhor que diz: haja luz. E quando Ele diz haja luz, toda cegueira espiritual é dissipada, toda resistência é quebrada, toda realidade é transformada. É o poder de Deus. Então fala para Ele aquilo que te incomoda, aquilo que te cansa, aquilo que te desgasta, aquilo que tira a sua paz. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Lança sobre Ele todas as suas preocupações, suas angústias, suas frustrações, suas decepções, porque Ele tem cuidado de nós. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e nós estamos aqui como vasos de barro, frágeis, imperfeitos, dependentes, às vezes cansados, às vezes abatidos, às vezes pressionados, perseguidos, angustiados, aflitos.
mas existe um tesouro que habita dentro de nós. E nós pedimos a este Deus que habita em nós, que possa renovar as nossas forças, restaurar a nossa esperança, revigorar a nossa fé. Porque as adversidades podem ser muito grandes, mas o nosso Deus é maior. As montanhas podem parecer intransponíveis, mas o nosso Deus é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o Jeová Rafá que cura, é o Jeová Jirê que provê. É o nosso Deus sempre presente em nossas aflições. Então ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, porque nós precisamos, nós necessitamos de Ti e queremos confiar no Senhor. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Fala comigo assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou me desesperar diante das aflições. Eu posso estar abatido, mas nunca derrotado. Eu posso ser pressionado, mas eu não vou me desesperar, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para cuidar da minha vida, para cuidar da minha família, para cuidar do meu ministério e para realizar na minha vida o seu perfeito propósito. Eu estou desacelerando hoje. Não vou mais voar, nem correr. Eu quero caminhar, porque eu quero aprender. Eu estou aprendendo a esperar em Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, exaltá-lo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.